Eu estou vendo aqui que existe vida inteligente em outro planeta, ao contrário deste programa. Vamos falar com ele sobre discos voadores extraterrestres, Silva Popovic, o homem que estuda todos esses fenômenos. Ademar José Jevaer. Jevaer, como que te chamam? De José, de Jevaer, de Ademar, de Etelóglo, do que te chamam? De Jevaer. De Jevaer. É o nome de guerra. É o nome de guerra, Jevaer, tá bom? Essa revista aqui que eu estava folheando, você é editor dela? Sou fundador, editor e trabalho com uma grande equipe de pesquisadores no Brasil inteiro e no exterior que fazem os artigos, os textos, as capas, enfim. E eu te trouxe mais algumas também, É a revista, eu sei que você gosta. É a revista ufológica mais antiga do mundo? Do mundo. É mesmo? Nós fazemos essa revista Olha. há 30 anos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Já chegou o disco voador! Já chegou o disco voador! Por que UFO e não OVNI? Porque é um nome internacional mais conhecido, né? Nós já trabalhamos com a sigla OVNI e as duas coisas são, na realidade, a mesma coisa. Discos voadores, objetos voadores não identificados, veículos que vêm de outros planetas. Aliás, com essa revista com T na frente seria a Playboy desse mês, né? Tufo. Ele é inteligente às vezes. Ele é quase inteligente. Vamos direto ao assunto. Você tem Vambora. dúvida de que os ETs estão entre nós? Eu? É. Não. Que já estão entre nós? Não, não tenho a menor dúvida, isso é quase que evidente. Se nós nos colocarmos numa posição contrária, quando nós pudermos visitar outros planetas, e isso não vai demorar para acontecer, e conseguirmos ver uma outra sociedade, sendo tão parecido com eles, nós certamente vamos estar tentados a conviver com eles para ver como eles vivem. Esse não está muito distante de acontecer? Você acha que a gente vai começar a visitar outros planetas em quanto tempo? Bom, veja, nós já há 60 anos estamos explorando o espaço, nós estamos chegando cada vez mais perto. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, existem máquinas espalhadas por quase todo o sistema solar, tirando fotografia dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter, fazendo buraco na Lua, fazendo buraco em Marte, enfim, a gente está chegando lá. Dá mais uns 30, 40, 50 anos de tecnologia para nós e nós vamos com certeza... Você acha que você vai estar vivo para ver o homem explorar outros planetas? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é para a minha geração. Se bem que eu estou novo, eu só tenho 51 anos. Você acha que eu vou estar minha vivo? Geração. Você, eu acho que você vai estar, hein? Eu acho que... É? Você deve estar com seus 30... Com a vida que ele leva... Vai ter que se conservar. Tá bom. Agora... Mas olha, tem muita gente aí que vai viver isso, hein? Muita gente aí vai viver isso com certeza. Tá vendo? Vocês vão poder reencontrar os parentes, Você hein? imaginou? Tudo vai mudar. Por exemplo, você acha que aqui agora, na plateia, é possível que tenha algum ET disfarçado? Algum ET que sabe que você está aqui hoje e veio te ver? Não dá pra gente dizer. Agora, é Não, importante... mas vamos ver, ó. Na plateia ali, por Tem exemplo... umas pessoas aí estranhas, né? Escuta, A maioria da sua plateia é de mulheres? Hã? É sempre assim? Eu também acho que é sempre assim. Até que semana passada eu saí com uma delas e eu vi que não era. Você já viu um ET de perto? Não. Eu tive observações só de naves. É importante até que se diga que... Você já viu uma nave? Ufólogo, já vi. Mas os ufólogos, como eu, a gente não baseia a nossa investigação nas nossas próprias experiências. Nós fazemos a pesquisa dos casos que nos são relatados. Vocês levantam tudo que todo mundo já viu, bate as informações. Estou em casa, alguém me liga, me passa um e-mail contando, olha, aconteceu isso, pousou um objeto na minha fazenda, eu vou até lá, investigo. Isso é tipo o Ghostbuster dos ETs. Mais ou menos. Alguém avistou? Quem vamos chamar? Jevaer! Sempre que eu posso, eu vou. Quando eu não posso, eu mando alguém, algum amigo, peço para algum dos membros da nossa equipe, da equipe da revista UFO. E assim a gente consegue levantar um monte de casos no Brasil inteiro. Acontece sempre? Porque, veja bem, essa revista aqui, ela é mensal? Mensal. Vocês conseguem ter material mensal para uma... Tá. O que eu quero dizer é recorrente que as pessoas têm visão? Acontece direto isso? Direto, não passa uma semana sem a gente ter um caso. Que demais. Isso é sempre. Em especial em certas áreas do Brasil, onde há maior visibilidade, por condições climáticas mais favoráveis, por exemplo, as Chapada dos Guimarães, Diamantina, dos Veadeiros, em certas regiões da Amazônia. Mas quando está chapada, o pessoal vê mesmo, vê até... Agora é mais fácil ver.
Eu não quero sair do assunto ainda que a gente começou falando, que seria ET aqui convivendo com a gente hoje, se por acaso eles realmente estão, eles precisam se disfarçar ou eles se parecem com a gente? Não, porque... É tipo o Scooby-Doo, tem uma máscara? Eles são muito parecidos conosco, e 99,9% de todos os casos já ocorridos no mundo, e são milhares, esses caras, quando eles foram vistos dentro do disco voador, saindo do disco voador, conversando com alguma testemunha, eles tinham um aspecto humano. Exatamente iguais a nós. 2 braços à espera, um tronco, uma cabeça, 2 olhos na mesma posição, nariz, boca. É como se nós e eles fôssemos primos distantes, de alguma forma. Mas seria um humano igual eu e você ou igual o Ronaldinho Gaúcho? Porque varia. São pelo menos humanoides, né? Humanoide. E aquele mítico, típico ET da cabeçona e os olhos assim? Também é humanoide, também tem o formato humanoide. Ele seria um primo... Só que existem esses seres que são mais baixos, com a cabeça desproporcional com relação ao corpo, geralmente eles têm 1,20 m, 1,30 m, enquanto aqueles de que nós havíamos falado, que poderiam estar entre nós, são seres de 1,70 m, 1,80 m, até 2 metros, que são perfeitamente normais, que passariam despercebidos no centro... Aqueles cabeçudos, eles são mais deformados. Então, se o ET que se parece com a gente é um primo distante, o cabeçudo poderia ser um filho entre primos. Esse cabeçudo aí é o que nós chamamos na ufologia de Grey, é o tipo cinza. É considerado, pela maioria dos ufólogos, uma entidade biológica clonada em grande quantidade para realizar os serviços braçais que os seres mais altos precisam fazer. Então eles são tipo discriminados. Sim, você acha que eles podem um dia fazer a parada Grey? Eles é quem faz as abduções, né, que são coordenadas por seres mais altos, que são os seres dentro das naves, os seres que vêm. Esses seres, e agora, eles devem ser motivo de preocupação, porque eles estão por trás de ocorrências, às vezes até assustadoras para as pessoas. Eu acho muito legal, muito intrigante esse assunto. A gente tem muita coisa para falar. É fascinante. Quando você disse que os humanos que parecem ETs, os ETs parecem humanos, não tem a possibilidade de serem humanos mesmo? Quando eu digo isso, talvez humanos testando tecnologias que a gente não conhece, vindo do futuro e tal? Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é a de que muitas civilizações cresceram no universo simultaneamente, umas mais aceleradas do que outras, com mais tecnologia do que outras, mas todas tendo a mesma origem. A origem que é a mesma que nós temos, ou seja, somos todos seres formados pela mesma massa, vamos dizer assim, o mesmo Criador. Você acredita em Deus? For. Acredito, mas eu deixo Deus fora dessa história, porque eu acho Deus criou que é uma você, coisa criou mais natural. Esses seres, por serem tão parecidos conosco e virem de tantos lugares diferentes, então deixa meio óbvio para nós que uma boa parte do universo é populado por seres que poderíamos chamar até de humanidade. É como se a nossa humanidade não fosse restrita ao planeta Terra, mas se espalhasse por muitos planetas, sei lá, incontáveis planetas. Existem aqueles que estão mais avançados, existem os que estão mais atrasados, e os que estão mais avançados, evidentemente, estão vindo aqui. Como no próprio planeta Terra, existe a América do Sul, a Europa. Sim, exatamente como aqui. E Nós Santo temos André. aí... E Santo André. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria saber... Claro. Às vezes dizem assim, não, é impossível ter vida em tal outro planeta, porque não tem as condições da Terra, por exemplo. Mas, às vezes, na própria Terra, acham muito no fundo do mar, por exemplo, um bicho qualquer que respira gás carbônico, por exemplo. São os extremófilos. Extremófilos. Então, não pode ter, então, num planeta... Sim, claro. Um ser vivo que se adeque à condição do planeta. Isso, É tão óbvio que existem outras possibilidades de vida fora da Terra que eles estão vindo aqui. Eles estão vindo aqui e hoje quem diz isso não somos apenas nós, os ufólogos. O próprio governo brasileiro, governos de vários países, estão dizendo claramente, discos voadores existem, esse é um assunto sério e nós pesquisamos. A Dilma falou que respeita o ET de Varginha outro dia. E tem que respeitar, porque não foi só um agrado aquilo ali. Veja, ela é a comandante das Forças Armadas do país. Ela certamente sabe que o exército que ela comanda capturou 2 criaturas em 20 de janeiro de 1996 que não eram desse planeta. São o caso Varginha, das criaturas capturadas em Varginha. Então, quando ela foi lá e falou aquilo, claro que ela não estava se referindo a isso, ela não estava fazendo uma admissão pública de que esse caso aconteceu, até porque o exército esconde isso de todas as formas. Mas ela certamente tem conhecimento sobre isso. E realmente ela é mesmo a chefe das Forças Armadas, tanto é que é só anda de capacete por aí, se você for ver. Existe alguma prova cabal,
incontestável de que extraterrestre existe? Uma coisa concreta, que já pegaram na mão, já analisaram? Sim, isso é coisa de ET. Olha, são milhões de fotografias, milhares de horas de filmagens, detecções em radar, centenas de milhares de testemunhos de pessoas como pilotos, engenheiros, astronautas, controladores de tráfego aéreo. Quer dizer, não há o que se duvidar mais. Qual o caso mais impressionante que já aconteceu? Eu acredito que um dos mais impressionantes de toda a história da ufologia mundial, que já tem 65 anos, foi o caso Varginha, que nós falamos agora há pouco, ocorrido em 1996, quando uma nave se acidentou e 2 criaturas foram capturadas pelo Exército e pelo Corpo de Bombeiro. Esse é o chupa-chupa? O ET de Varginha? Não é a mesma... Não é. É o chupa-cabra. Na época havia a história do chupa-cabras, que é um outro fenômeno que também foi popularizado, mas principalmente pela mídia, que aumentou em 90%, talvez até 99%, tudo aquilo que se referia verdadeiramente ao chupa-cabra. E o caso dos pratos? A Operação Prato. Operação Prato. Não tem nada a ver com mingau isso. Nada a ver com mingau. A Operação Prato. Eu gostei que você tocou nesse assunto, porque eu trouxe para você aqui, ó, a prova da coisa. Aqui tem 400 páginas de documentos produzidos oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Eu vou ter que ler tudo isso? Vai. Nossa. Tem fotos, tem desenhos que mostram que discos voadores, durante uma certa época dos anos 70, fizeram uma grande ação em certas regiões da Amazônia, em especial na Ilha de Colares. Tem fotos também? Tem fotos feitas pela Força Aérea Brasileira. Testemunhas que viram, total. Milhares de testemunhas. Vamos ver algumas fotos. É o caso Prato. Operação Prato. Operação Prato, vamos ver. O que é isso aí? É uma lombriga? Isso aí é uma imagem produzida pela equipe que investigou esses fenômenos, tá? É um UFO que emitia um raio de luz que tinha a capacidade de se dobrar no céu. Imagina um raio laser, por exemplo, fazendo uma curva. Esse era um fenômeno que era chamado pelas pessoas de aparelho, luz vampira ou, mais comumente, chupa-chupa, porque ele atacava as pessoas e sugava o sangue das pessoas. Esse é um retrato falado. Esse é um desenho feito pelos militares. Que avistaram. Também eles avistaram, mas nesse caso, esse desenho aí foi feito a partir do relato das testemunhas. Tem mais? Vamos ver? Porque de setembro a dezembro de 1977, a Força Aérea acampou lá em Colares e fez uma investigação profunda e minuciosa desses casos, registrando com mais de 500 fotografias, como essa que nós estamos vendo aí. Essa o que fenômeno. Esse é um objeto se deslocando sobre o rio Amazonas. Infelizmente as fotos elas têm uma certa baixa qualidade, porque os equipamentos que eram utilizados foi 77. 77 era filme. Filme, película. Hoje em dia, com a tecnologia, que qualquer um tem uma ótima câmera na mão, no celular, é muito mais portátil, tem mais documentação? Tem mais. É mais fácil as pessoas documentarem. Mas ao mesmo tempo que tem mais fotos, tem mais fraudes, tem mais enganos. E essa foto aqui? Essa foto é verdadeira. Essa? Essa daí é um objeto discoide. É o típico, discoide? É o prato, né? É um prato raso com um prato de sopa invertido sobre ele. É o famoso disco voador. É o disco voador. Durante o dia, ele é assim, ó, metálico. Tá aí. Durante metálico. o dia é assim, ali, tá lá. Metálico. E à noite, no escuro, esse objeto ele é revestido de luz, como naquele caso. Só que a imagem ali, infelizmente, está deformada. Porém, olha... E essa foto aqui? Essa foto aí foi feita pela Força Aérea Brasileira. É importante que se diga. Ali é você. Aquela foto é oficial da Força Aérea. E aqui é você. E ali o de vermelho. Entrevistando o comandante dessa operação militar que investigou UFOs na Amazônia pela Força Aérea Brasileira. Eu vi um documentário no History Channel e eu acho que foi esse militar que você estava entrevistando. Foi ele, foi essa entrevista. Você foi a última pessoa que falou com ele, não foi? Fui, eu e meu coeditor, Marco Antônio Petit. O que aconteceu Petit. com ele, resumidamente? Qual é a história desse militar? Ele guardou segredo sobre isso, segredo em termos, porque ele conversava com os amigos, mas por 20 anos, desde que a Operação Prato foi encerrada, ou supostamente encerrada em 77... Ele era um militar que avistou... Até 97. Ele comandou 30 homens que investigaram esse fenômeno e fizeram mais de 16 horas de filmes de UFO sobre a Amazônia, além daquelas e outras 500 fotografias. E um dia, em 1997, ele resolveu abrir o coração dele, me ligou, me convidou para ir ao Rio para entrevistá-lo, e eu fui com o coeditor da revista UFO, Marco Antônio Petit, nós passamos 2 dias com ele, em que ele fez declarações assim, impressionantes. E desde então, Danilo, eu percebo... Que tipo de declaração impressionante, por exemplo? Por exemplo, de que ele esteve frente a frente com um ser extraterrestre, no cumprimento do dever como militar da Força Aérea Brasileira. Descreveu o ser, descreveu o contato? Ele estava Como era? Ele estava dentro de um barco,
no rio Guajará-Mirim, que separa o continente da ilha de Colares, e um objeto cilíndrico de aproximadamente 100 metros de comprimento, na vertical, praticamente pousou na outra margem do rio. E de uma porta, na parte de cima desse objeto, saiu uma criatura com um macacão branco e um capacete branco com um visor. Essa criatura saiu flutuando no ar a 100 metros de altura, desceu até a altura dos olhos do Irangê Holanda e de um outro militar que estava com ele, e eles tiveram essa troca de olhar, sem comunicação, sem telepatia, sem nada, e o ser voltou e foi embora. Foi um contato visual bem próximo. Exato. Não, eu não estou falando que foi um contato assim, desculpa. Bem próximo. A 5 metros. A 5 metros, e ele não soube o que o ECTzão queria. Não, ele entendeu que eles estavam querendo dar ao Holanda, que era um homem muito esforçado, uma prova bem contundente da existência deles. Então, um ser se apresentou. E olha que curioso. O objetivo da Operação Prato era justamente esse, travar contato com essas inteligências, porque já sabia que haviam inteligências por trás desses fenômenos. E o Irangê foi contar para o superior dele, foi fazer o relato da missão. Aí o ET chegou aqui, quero contato com uma inteligência. Chegou no Brasil? Não, não é no Brasil, vamos conseguir isso. Vamos Aí ficou quietinho, não falou nada. E, infelizmente, quando o Irangê foi relatar o acontecimento ao seu superior, o brigadeiro Protásio de Oliveira, que era comandante do 1º Comando Aéreo Regional em Belém do Pará, ele determinou o fechamento da Operação Prato. Então, o Brasil disse um não. Para os ETs. Não. Oficialmente, o Brasil não queria saber de ET. Não queria saber de ET. E esse oficial morreu dias depois, você falou com ele, né? Em outubro do mesmo ano, 97. Ele te chamou, deu o relato do... Passou a conviver conosco. É suspeita a morte meses. dele? Algumas pessoas acham que ele foi suicidado. Mas Por queima de arquivo? Não, mas certamente não foi. Porque não tem muita lógica matar o cara depois dele ter contado tudo, né? Se vai matar, se o serviço secreto vai matar um camarada, vai matar antes dele contar. Depois que ele contou, não adianta mais nada. Se o serviço secreto é brasileiro... Além do que, tinha que matar eu e o Petit também, porque foi para nós que ele contou essa história toda. E nós publicamos. Você já foi perseguido por investigar? Nunca. Nunca? Não. Mas já aconteceu alguma vez da redação da revista UFO, de ter roubo, alguma coisa? Sim, a UFO já foi roubada 3 vezes, sendo uma vez agora em 2007. Mas você acha que tem alguma coisa a ver com perseguição ou era ladrão que estava passando por lá? Não, era outra situação que a gente já apurou, a polícia do estado de Mato Grosso do Sul, aonde a revista funciona, a sede da revista é lá, já apurou isso aí, não teve nada, foi um roubo mesmo. Tá ok. Os Estados Unidos tem a Área 51 para guardar os ETs, né? No Brasil tem uma Área 51... Foi recentemente admitida. Foi recentemente admitida. Nessa semana a CIA falou, Essa semana. Essa semana. Essa semana a CIA falou, sim, existe a Área 51. Coisa que nós já estamos divulgando há 50 anos, finalmente a CIA chegou um pouquinho tarde, né? No Brasil tem uma Área 51 ou a Área 51 é só o Instituto Lula? Onde as coisas desaparecem misteriosamente. Onde tem muita 51. Onde tem muita 51. Também. Tem uma Área 51 no Brasil? Não. Não tem. Não tem? Não. Que você saiba, não. Você disse que o oficial brasileiro fez contato com o ET. Existem muitos relatos no mundo inteiro de pessoas que fizeram contato com o ET. Alguma vez um ET já deixou claro o que ele queria aqui? Eu vim aqui para isso aqui. Sim, eles a cada 10 casos... Eu vim para comer pastel, ou vim para te comer, que seja. Eu não. A cada 10 casos assim, de contato franco, de troca de comunicação entre seres humanos e extraterrestres, eles fazem, a cada 10 casos, em um caso, portanto, em 10% das ocorrências, eles fazem menção ao perigo que nós corremos com o uso desenfreado de energia nuclear. Tanto ainda hoje? Sim, ainda hoje. A deles não é nuclear? Não sabemos. Por que ele não vem aqui dar a tecnologia dele para nós? Pois é. Só que com isso a gente destrói o mundo. Sem essa tecnologia deles, a gente já está botando isso aqui em risco. Imagina com a tecnologia que eles têm. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos, até hoje, tentam encobrir a verdade a respeito desse assunto. Porque a tecnologia que estaria à disposição dos Estados Unidos seria preciosíssima, aliás, para qualquer nação do mundo. E muita gente não sabe, mas o próprio Hitler e Mussolini, lá nos anos 40 e 50, tinham um fascínio por esse assunto. Tentaram derrubar discos voadores a todo custo para poder se apoderar da tecnologia.
E outra coisa que as pessoas não sabem, que embora esses discos voadores estejam visitando a gente há séculos, há milênios, foi desde as explosões das primeiras bombas atômicas experimentais nos Estados Unidos que eles começaram de uma vez a vir. Por isso que a ufologia começou nos anos 60, porque aí, ali começou a ter muita avistação. Em 1947. Muito bom. Agora, se um ET chegar para mim e falar, ó, a energia nuclear de vocês vai destruir o mundo, eu falo, a sua energia é muito boa, né? É melhor que a nuclear? Então me dá aqui, que eu paro de usar nuclear. Bom, nós poderíamos fazer bom uso dela se tivéssemos boa intenção, mas o ser humano é completamente problemático. Quer dizer, a nossa espécie é uma espécie que certamente não deu certo. Você está me descrevendo o Marcelo Mansfield agora. Mas esses caras, eles podem estar vindo aqui, olhar e pensar assim, olhando para a Terra, mas, barbaridade, como é que esses caras puderam dar tão errado? Como é que a Terra pode ser tão ruim? Um dos casos mais emblemáticos de contato com ET, de aparição de ET, é o ET de Varginha. Sim. Vamos falar disso na volta do intervalo, não sai daí. O Agora é Tarde está de volta com Gemael e muita ufologia. Eu estava aqui, só para a gente recapitular, estava aqui folheando a sua revista. Então, o Brasil já teve o caso, os mais conhecidos, teve o chupa-cabra, que é uma coisa. O chupa-cabra foi no mundo inteiro, na verdade. Foi no mundo inteiro. No Brasil, e teve o chupa-chupa. O chupa-cabra foi uma coisa mais midiática, mais sensacionalista. Teve casos comprovados e verdadeiros de ataques a animais por esses seres, mas não é uma coisa a qual a ufologia tenha dedicado muito tempo. Essa história da Operação Prato, do chupa-chupa. Qual a diferença do chupa-cabra para o chupa-chupa? Porque o chupa-cabra, eu tenho a impressão que veio uma expressão do Nordeste. O cara, eu tava lá chupando um cabra e não sei o quê. O chupa-cabra vem do seguinte: no início, os animais atacados eram cabras. Tá. Depois foi para todo tipo de animal. Era um animal. que atacava animal. E o chupa-chupa, que é o caso da Operação Prato? É uma máquina, máquina cilíndrica. Parece uma lata de cerveja de tamanho gigante. Ó, pela descrição, para mim, parece um enfia-enfia, não um chupa-chupa. Que desfere um raio de luz nas vítimas e suga, através desse raio de luz, sangue das pessoas. Isso foi comprovado. Faz uma abdução de sangue. Tira o sangue pelo poro? O sangue foi tirado, a gente ainda está em discussão. Mas o fato é que isso foi comprovado, as pessoas ficaram anêmicas. Houve uma médica que se dedicou integralmente a tratar de centenas de vítimas lá em Colares. Vem a luz e pelos poros tira o sangue. Essa luz ela vinha do céu, era um objeto que muitas vezes as pessoas viam por trás de um visor, duas criaturas. Isso nos anos 70. De 1975 a 81, 82. Você vê, começou a AIDS aqui e pararam com essa história. Não, vamos parar disso, vamos parar com isso. E teve gente que até hoje não recuperou a energia. Eu tive recentemente na ilha de Colares, conversando com as testemunhas, eu vou regularmente lá, e eu encontro as mesmas testemunhas, as vítimas que foram atacadas por esse fenômeno, e eles falam: olha, seu Jevael. Seu Jevael. Seu Jevael, até hoje o verbo sofrendo. Eles estão brocochô ainda. Ainda. Como se aquela luz tivesse tirado não somente o sangue das pessoas, mas também... um vigor, uma energia. Um vigor, a energia. E tem o famoso ET de Varginha. Dois. Antes de ir para o ET de Varginha, tem um caso aqui que não sei se você conheceu, que é o ET de Pirituba. Isso eu não conheço. Tá aqui, a gente tem uma foto exclusiva aqui. Esse aqui, que é o ET de Pirituba. Ah lá. Que a gente até pôs a foto do ET do lado, que é para você ver que é da mesma família e tal, né? Mas agora vamos falar do ET de Varginha. Podia ser pior, podia ser o ET Bilu. Eu conheci o ET Bilu, vamos falar dele já. Eu tenho vídeo que eu conheci o ET Bilu. Agora, põe aqui a foto do ET de Varginha. Cadê? Seria esse aí? Esse é um desenho produzido a partir da descrição das testemunhas. Olhos vermelhos, profundos, e esses dois seres tinham essa coisa na cabeça, 3 saliências, parecidas com chifres, mas não eram. Tinha uma pele morena, bronzeada, oleosa e 1,20 m de altura. Fala mais. Parece um jamaicano. Parece um jamaicano, olho vermelho. Com os dreads. Mais foto, próxima. Esse é o ET de Varginha cagando. Essa é outra descrição dada pelas testemunhas, as 3 meninas. Ele veio fazer o que aqui? Cagar no mato.
O que foi visto aí foi uma criatura em profundo sofrimento. Ele tava indo pra Mercúrio, mas não deu tempo de chegar, vou parar na Terra pra cagar. Mas e aí, desculpa. Olha, a gente pode perguntar isso também. Seria. A gente pode tratar disso também. Ele tava lá no mato, né? As meninas viram a criatura e descreveram que ela estava assim, em sofrimento. Por quê? Tava fazendo o quê? Em sofrimento, como se não tivessem conseguindo respirar o ar desse nosso planeta. Eu sei. O nome disso é caganeira. Mais uma. E esse aí? É uma cena... Isso foi desenhado pelo Philip Kling David. Aham. Ele apresenta, nesse caso, a representação da captura da primeira criatura de Varginha. O primeiro ET foi capturado às 10h30 da manhã. O exército do dia 20 de brasileiro junho. capturou... Uma criatura extraterrestre viva na frente de dezenas de pessoas e nega. Dezenas de pessoas viram o corpo de bombeiros entrar no mato e sair com uma rede, com a criatura se debatendo, ser colocada naquela caixa, ser colocada em cima do caminhão do exército e esse caminhão sair de Varginha. Que horror, E isso se imagina. repetiu mais tarde. Você só vai ali dar uma cagadinha, vem o exército te leva. Tem mais? proibido, artigo. Mas você teve... Você viu? Você teve acesso a alguma coisa? Esse ET tá vivo ainda? Não, quem é esse cara? E esse aí, sobre isso aí, nós temos que falar bem sério. Aham. Esse é o policial, ou era o policial militar Marco Eli Xerezi, que foi um dos dois que fizeram a segunda captura naquela noite. Esse rapaz, em plena saúde, com 23 anos de idade, faleceu 3 semanas depois, como se o sistema imunológico dele tivesse sido desligado. Ele pegou a criatura, a segunda criatura, que também não ofereceu nenhuma resistência para ser capturada. Isso já aconteceu à noite, então transcorreu o dia inteiro com aquela criatura solta em Varginha. Ele pegou a segunda criatura no mato, voltou para dentro da viatura, uma viatura da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, um Fiat Panorama, colocou a criatura no seu colo e foi para o Hospital Regional do Sul de Minas, o Hospital de Varginha, onde essa criatura foi recebida por outros militares, por médicos, foi visto por testemunhas, por pacientes, por pessoas que estavam ali, dezenas de pessoas. Então, hoje, se você for a Varginha, as pessoas levam isso a sério. Por quê? Porque centenas de pessoas naquela cidade tiveram contato com alguma parte do caso. Com a captura, com o transporte, com as autópsias dos seres. Mas você acha que esse soldado, ele morreu porque teve contato com a criatura ou foi queima de arquivo? Não, ele morreu porque ele teve contato com a criatura. E onde estaria o ET de Varginha? Tem ideia? As duas criaturas capturadas, pelo menos o que nós sabemos é que foram 2 criaturas. E chegamos a isso com muitas e muitas horas de investigação, entrevistando testemunhas, inclusive militares. Essas criaturas, elas morreram imediatamente após a sua captura. E elas foram levadas para serem autopsiadas pelo Dr. Fortunato Badan Palhares, que era um médico legista. Que caiu em descrédito total depois do caso do PC Farias. Exato. Mas antes disso, ele era o bambambam da medicina forense no Brasil. E ele era do Hospital das Clínicas da Unicamp. E é para ele que o Exército levou as 2 criaturas. E logo depois, nas horas seguintes ao início do processo de captura, de transporte, tudo isso aí, militares e agentes da inteligência norte-americana já estavam em Varginha e acompanharam todo esse processo. Você tentou falar com o Badan Palhares sobre isso? Tentamos, várias vezes. Ele não fala. Ele negava, mas em algumas circunstâncias ele deixava entender que um dia ele falaria. Saquei. Só que ele faleceu antes, infelizmente, e acabou não falando. Porém, a gente tem confirmações de todos os tipos. Esse é um tipo de caso que funciona como uma colcha de retalhos ou como um quebra-cabeça. Tá. Você junta a peça daqui, peça daqui, peça daqui, peça daqui, você vai juntando, tá? E forma a figura toda. Os ETs estariam Muita vivos investigação. ainda? As criaturas? Não, as criaturas faleceram Morreu. naquela mesma ocasião. Tá. E a gente sabe só de 2, Danilo. Pode ser que tenham sido mais. Pode ser, inclusive, que o Marco Eli Xerezi não tenha sido o único a morrer. E o Exército não está contando isso. Quer dizer, hoje já se sabe que o governo brasileiro investigou discos voadores oficialmente em várias circunstâncias, nos anos 50, 60, 70, inclusive de uma maneira assim bem estruturada aqui em São Paulo e em todo o país. E a Força Aérea Brasileira já entregou 4.500 páginas de documentos que comprovam isso. Porém, o Exército, que é o detentor das informações do caso Varginha, não entregou nenhuma informação a respeito dele até hoje. Agora, se você puder me descrever bem resumidamente em uma linha, como que funciona esse negócio de contato com ET? Por exemplo, contato do primeiro grau, o que é?
Contato de 0 grau é quando o objeto passa lá longe. 0 grau. Lá longe. Você não Zero vê grau. quase nada. Você sabe que não é aquela luz tremida. Não é avião, não é helicóptero, não é nuvem, não é passarinho, Tá, nada. primeiro grau. O primeiro grau é quando ele já está mais próximo e você consegue ver, por exemplo, que ele Nítido. tem algum contorno, alguma aderência, É alguma reconhecível. coisa. Exato. Segundo grau. Quando ele interage com o meio ambiente, por exemplo, quando ele pousa. E é aí que a ufologia vai ficando bacana, porque aí a gente tem elementos para analisar. Tá? Terceiro grau. Quando há um contato com um tripulante. Quarto grau. Quando a pessoa entra na nave. Quinto grau. Quando a pessoa decola com a nave. Sexto grau. Bom, não existe essa categoria ainda, mas alguns ufólogos informalmente tratam de ser o sexto grau um contato final e definitivo com essas inteligências que estão vindo até aqui. Sétimo grau já era. Bom, depois disso, né? Só Você vai entrevistar ET aqui, as ETs vão posar para Playboy. Quando houver o contato final, não vai ter mais nada. E transar com ET? Aí deve ser bem quente. Tem caso desse. Tem caso de gente que transou com ET? Tem caso desse. Tem vários casos desse de pessoas que foram levadas para bordo de nave e tiveram relações sexuais com ETs. E se o O ET... primeiro caso do mundo Murilo Couto, aconteceu aqui. Ó, pelo Murilo Couto, acho que a mãe dele transou com o ET. E se o ET só te cutucar no Facebook? Não sei. Segundo não. grau e meio. Agora com essa coisa de ele te Facebook, liga e a gente vai passa ter um que trote. criar umas novas graduações. O cara que transou com ET tem relato e tal? E fizeram exame? Eram pessoas, inclusive, bem sérias, que têm até um constrangimento em contar isso. Não Eu tavam tive gozando. a investigação, eu tive a oportunidade de fazer uma investigação de um caso desse, de 2 irmãos que foram levados para bordo de uma nave em 1979, e um deles, que era o mais velho, foi colocado nessa situação. Mas é importante que o pessoal tire da cabeça essa ideia de que se trata de transa cósmica, não é isso? Ah, eu queria, por isso que eu Não, estou interessado. É relação para algum tipo de experimento. Ah, tá? Algum não, tipo não de é para experimento. dar umazinha Porque lá? nesses casos de contato direto com os tripulantes, a cada 10 casos, em 9, eles retiram material genético humano. Ok. Através de tubos, etc. e tal. E em alguns casos eles colocam os extraterrestres, as mulheres extraterrestres, às vezes homens extraterrestres, transando com... Ah, eu queria transar com uma ETzinha. Eu ia falar, eu sou seu ETzão. Ah, Pelas tuas namoradas você já transou com umas 3, filho. um dos casos conhecidos aí foi o ET Bilu. Eu, inclusive, Ai. Encontrei o ET Bilu, vamos ver. Já estou escutando o ET Bilu, estou escutando ele. Ele tá no meio dessa mata aqui. Eu estou à disposição. Você veio de qual planeta? Bilu, com tanto lugar no mundo pra você visitar, por que você tá aqui? Subiu. O ET Bilu, pra falar bem a verdade, eu tava bem afim de ter uma relação de 7º grau com o ET Bilu. Tá? É verdadeiro o ET Bilu? Cara, eu tenho que te dizer que eu fiquei uma semana para me recuperar de tanto que eu ri disso que você fez lá. É uma palhaçada tão óbvia. Você acha que é uma palhaçada? Completamente. Então é o seguinte, você não pode falar isso sem a outra parte não se defender. Claro. Então, por favor, ET Bilu, o ET Bilu está aqui, o que você acha disso? Oh, apenas que busquem conhecimento. Esse foi o Agora é Tarde com o Gevaera, espero que você volte em breve. Muito obrigado pela conversa, volte em breve pra gente conversar mais. Voltamos já já com o Padre Washington pedindo uma pizza através do porta-voz, não sai daí!